Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso encontro semanal e dessa vez falando, indagando, questionando por que será que ninguém me aceita como sou? Não tem tantas pessoas que falam isso, afirmam isso e questionam essa sua forma de se sentir no mundo? Então vamos olhar um pouco mais de perto para isso? Eu quero te lembrar que você pode compartilhar, pode dar o like, você pode fazer comentários, você pode enviar e-mail se você quiser agendar um atendimento individualizado ou marcar algum trabalho grupal, uma oficina. Então, oficina com idosos, com adolescentes, com mulheres. Então, fique à vontade para poder observar e escolher as oportunidades que de repente podem estar acessíveis a você. Então, vamos olhar para esse tema, a questão de não se sentir aceito. E a não aceitação ou a crença de não ser aceito, de onde será que vem? Não é? Eu acho que é interessante perceber, é algo que começou agora, nunca tinha acontecido antes, é em relação a uma pessoa em particular, é em relação ao quê, a quem. Quando que isso começou, esse tipo de movimento começou a chamar a sua atenção? Como foi sua relação com aquelas pessoas que te criaram? Você se sentia dessa maneira com pai, com mãe, ou com quem esteve próximo de você e te direcionou no mundo? Então, olhar para esses movimentos, para essas coisas que aconteceram, para uma trajetória que vem se dando, é bastante importante para nós irmos dialogando e poder tirando véus, né? Porque as coisas elas vão ficando encobertas. A nossa mente, ela é muito danadinha. Ela é maravilhosa, né, do ponto de vista desse mundo material, ela nos ajuda em muitas coisas do pensamento concreto, porém, existem elementos na nossa mente que agem acima do concreto, não é? Acima do concreto. E essa observação do que é mais sutil nos ajuda. É quando a gente consegue observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. Esse é o mais sutil de nós, não é? É uma forma de podermos lidar com um eu nosso que não está ligado ao ego. Esse eu do ego, né, de que eu sou algo diferente dos outros, né, alguma coisa que diz respeito à superficialidade, alguma coisa que diz respeito aos adjetivos que eu me dou. Esse eu, ele está camuflado com as coisas que eu recebi como verdades ao longo da minha vida. É como se a gente pudesse imaginar assim, como se você pudesse indagar quem eu seria ou o que eu seria se eu tivesse nascido
em outro país, em outra cultura, em outro tempo, quem eu seria? Eu seria a mesma coisa que eu sou hoje, o mesmo alguém? Eu seria esse mesmo alguém em outra época do mundo, em outra civilização? Eu agiria dessa maneira? Eu pensaria e eu sentiria o mundo deste jeito que eu sinto hoje? Então, essas coisas, elas fazem a gente se aproximar um pouquinho mais das informações que nos oferece, por exemplo, a ciência epigenética. O quanto que o meio ambiente, a cultura, as coisas que a gente vai recebendo desde lá de trás, dos nossos ancestrais, o quanto isso nos impregna, né? Tem uma impregnação tão forte em nós que de verdade vai ficando difícil, se não apelarmos para algumas outras estratégias mais sutis, vai ficando difícil a gente perceber se somos o que somos por conta do meio e onde é que está a nossa essência no meio de tudo isso. Então é tão fácil a gente defender ideias, né, do que é uma boa alimentação, por exemplo, um bom trabalho, do que é dinheiro, o que é família, o que é o mundo, mas tudo isso está diretamente ligado às crenças que a gente tem, né, e às verdades que a gente vai empilhando dentro de nós. E aí, quando a gente se percebe como alguém não aceito e a gente diz que ninguém me aceita, olha o que isso pode provocar na minha vida. Fundamentalmente, se eu acreditar que isso é verdade. E quando eu sinto isso e eu falo isso, há uma verdade aí, sim, mesmo que eu diga que é só de brincadeirinha. Então, essas coisas que a gente fala, que a gente pensa, se a gente vai conseguindo olhar para isso, observar de onde vem, desde quando, não é? O quanto certas coisas que me foram ditas, o quanto eu fui assimilando, né? Quantas assimilações eu fui fazendo de tantos lugares, de diferentes formas, eu vou tomando consciência do que está acontecendo e essa tomada de consciência, olha que legal, me faz poder dizer, basta, chega, eu não quero mais seguir este caminho, isto não tem mais sentido para mim. Pensar dessa forma não tem mais sentido nem para mim. Como ninguém me aceita? De todas as pessoas com as quais eu me relaciono, ninguém me aceita. Então, será que eu sou o patinho feio? E olhe que mesmo nesta fábula do patinho feio, se consegue perceber o que tinha por trás dele, que ele não conseguia ver. E por isso ele se considerava algo tão detestável, né? Tão detestável, tão feio e tão ruim. Mas quando ele começa a perceber o que havia de específico, né, de beleza específica dentro dele, que era diferente dos outros, mas que existe em diferentes elementos, em diferentes pessoas, em diferentes seres,
as suas próprias belezas, os seus próprios potenciais. Quando ele percebeu isso, tudo mudou de figura. Então, será que não é uma mudança de olhar que está sendo pedida aí? O que você acha? Será que você já passou por isso de achar que o mundo externo ou pessoas na externalidade é que estavam limitando teus potenciais? É que não aceitavam você como você era? Ou você é? E quando a gente fala em não aceitação, vale a pena perguntar-se: a inaceitação está vindo de fora ou ela é produzida por mim mesma? Será que eu vejo, sinto ou crio a imagem de que os outros não me aceitam? Ou de verdade eu não estou conseguindo ver, está velada para mim a verdade de que eu é que estou me inaceitando. Então, essas percepções que não são percepções lógicas, porque na nossa lógica, na nossa mente concreta, na lógica que produzimos, nós vamos nos poupar de perceber as coisas que estão acontecendo de verdade. A mente consciente e a mente que busca a autotransformação, que a gente fala que são os buscadores, esses sim vão, nesse momento, que estão percebendo a necessidade de evoluir, de entender melhor o que está acontecendo, esses vão chegando à raiz daquilo que está acontecendo de fato. Os outros, e que é uma grande maioria, minha gente, vão vivendo uma realidade mascarada e sofrendo com isso. Porque quando eu sinto e compactuo com a verdade de que os outros não me aceitam, eu acabo colocando para mim o destino da infelicidade. Porque como que a gente consegue viver num mundo, que é uma sociedade, que é um globo, como que eu consigo viver num mundo globalizado, não é? Onde as pessoas é que ditam as oportunidades, como que eu consigo viver nesse mundo sem me relacionar com ninguém? Então, quem não consegue se relacionar com os demais, certamente não está conseguindo se relacionar consigo mesmo. E essas observações, minha gente, que eu trago aqui com muita humildade, e com muita vontade de que de repente você possa fazer disso, dessas observações, algo produtivo, embora não seja nenhuma verdade absoluta, mas são as verdades que eu fui trazendo para perto de mim. São os sentidos, são os prismas que trazem para mim o significado de valor. Então, quando eu compartilho isso aqui com você, é para, de alguma maneira, poder contribuir, facilitar que você observe os teus próprios movimentos, Eu, como terapeuta comunitária, como terapeuta sistêmica, observo a importância que tem quando o ser humano, quando cada um de nós vai observando as suas fortalezas. Porque os adoecimentos, os entristecimentos, viver se percebendo infeliz, se percebendo à margem
daquilo que flui com tranquilidade, se perceber em contramão, é alguma coisa que pode ser desfeito. A pessoa cria para ela esse tipo de verdade, cria isso como uma realidade. Mas quando ela constata que isso está acontecendo, toma consciência desse movimento, ela pode mudar isso, reverter essa situação. Então, possamos observar dessa maneira. Se isso não for observado assim, o que acontece? A pessoa fica refém de acreditar que precisa buscar aqueles que a aceitem, né? Que tem dualidades fortes que a impedem de seguir em frente. Então, essas pessoas, elas vão colocando uma âncora nos seus pés e não saem do lugar. Então, que a gente possa fazer essa autoobservação, ler algumas coisas a esse respeito, se debruçar um pouco nisso, ou buscar atendimento, se for o caso, mas sempre buscando perceber o que é que ela está produzindo contra a vida dela mesma. Olha que legal a gente poder fazer essas observações, né? As filosofias orientais e as práticas de vida orientais, elas vão muito nesse sentido do autoconhecimento. Nós temos várias, né? A vida que a gente vive aqui no Ocidente, voltada para consumo, para prestar atenção naquilo que é popular, né? Naquilo que vem para todo mundo como notícia, como previsão, como alguma coisa decretada. Esse tipo de vida é uma vida que produz naturalmente a angústia, a depressão, a ansiedade. Naturalmente, né? Uma vida que faz as pessoas dependerem das previsões, né? Daquilo que está sendo dito na questão de como a sociedade vai se comportar ou deve se comportar, né? Financeiramente, quais são as previsões, o que vai acontecer, igual a previsão do tempo, né? Então, quando a gente ouve essas coisas e se deixa levar por isso, sem questionar nada, né? Absolutamente nada, se deixando manobrar por tudo isso, sem buscar os seus passos e os seus recursos saudáveis para lidar com tudo isso. Então, quando a pessoa se atrela a esse tipo de situação, é muito fácil dela se perceber inaceita, né? Dela não se aceitar. Ela vai deparar com fragilidades, né? Nós temos as nossas fragilidades, temos os nossos defeitos, temos as coisas que nós não gostamos. É bom que a gente observe isso, né? Que a gente se goste como um todo e perceba as coisas que precisam ser redimensionadas, as coisas que precisam sofrer aparas, sabe? Cortadinhas assim, que precisam de um novo jeito, né? De nós lidarmos com essas coisas em nós. Às vezes é a forma de falar, de pensar, de agir, tantas coisinhas, não é? Que precisam ser melhoradas para evoluirmos. Esse é o sentido. Então, quando eu percebo que algo em mim precisa ser lapidado, cuidado, que eu não estou gostando daquilo, que legal, porque é sinal que eu posso buscar fazer diferente, então, né? Eu posso me aceitar do jeito que eu sou, mas corrigir o que precisa ser corrigido.
nos comportamentos, nas atitudes, nos pensamentos, naquilo que eu estou demonstrando, né? Naquilo que eu estou agindo, naquilo que eu estou me expressando. Então, a nossa forma de se expressar é importante ser vista por nós mesmos, passar por um crivo nosso mesmo, onde a gente tenha muita honestidade de fazer conosco o que precisa ser feito, de enxergar em nós o que precisa ser enxergado. Então, bacana a gente observar isso, né, minha gente? O Bert Hellinger, ele fala para nós da lei, ele fala das leis do amor, não é? E uma delas é o pertencimento. Então, a gente não pode fluir de uma maneira tranquila na vida, segundo o olhar sistêmico, não é? E as observações de Bert Hellinger como estudioso, como filósofo, e depois, lá na frente, mais tarde, né, como constelador, ele traz para nós a importância de nós vermos o quanto nós aceitamos aquilo que está impresso em nós, né? A importância de a gente pertencer aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao núcleo familiar, né? Ao núcleo profissional, a importância de percebermos, sermos aceitos, né? De nos aceitarmos, sermos aceitos, aceitarmos os outros. E quando isso não estiver acontecendo dessa maneira, como quando bater em nós um comportamento diferente disso e nós excluirmos outras pessoas, criticarmos, não é? Colocarmos barreiras para que outras pessoas percebam o lugar que elas têm, que pode não ser ao meu lado, claro que pode não ser ao meu lado, mas eu não preciso tirar todas as cadeiras para que essa pessoa não tenha a chance de se acomodar. Às vezes a melhor acomodação é longe de algumas pessoas, mas todos temos o direito de estar em algum lugar. Todos temos o nosso lugar. Isso é um direito. Não precisa a gente ter que pedir, nem que alguém tenha que pedir para nós permissão para ser aceito. Quando as coisas vão acontecendo por esse caminho, tudo sai fora do lugar, né? E o entristecimento, a penúria, né? A não prosperidade, elas são sinais, os vícios, as doenças, elas são sinais desse influxo. Então, que a gente possa observar, né, esse sentimento, todos esses sentimentos, né, mas hoje em particular essa questão da aceitação e da autoaceitação, né, e do direito a pertencer, como a gente aprende de uma maneira tão assim interessante com Bert Hellinger, né? Então, a gente também tem uma escritura antiga, muito antiga, antes de Cristo, chamada o Kybalion. Você já deve ter ouvido falar, em algum momento aqui eu já trouxe também essa escritura, né, como exemplo das leis universais. E essa escritura, né, minha gente, que nós conhecemos hoje, já traduzida para tantos idiomas, chegou até a modernidade, né? Mas de quando será que ela veio, né? Desde quando que a gente
tem uma ideia que é antes de Cristo, mas que época é essa, né? Então, que já foi traduzida e como que as pessoas naquela ocasião, naquele momento, naquela era chegaram a essas observações, né? É porque o mundo era observado mesmo, não é? Não tinha ciências, nada disso, tudo se deu a partir da observação, que é alguma coisa que a gente precisa muito valorizar, né? Porque mesmo nas atitudes científicas, a observação, os registros, é que levam a gente a perceber o que é que está acontecendo e o que precisa ser mudado. Então, o Kybalion, quando ele traz para nós, fala das 7 leis universais, né? Que tem ali o mentalismo, a lei da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Eu quero pegar para vocês aqui a primeira delas, que é a lei do mentalismo. Tudo é mental. Então, o plano da mente humana, em suas 7 subdivisões, ela compreende a nós irmos percebendo, né, observando as manifestações da vida e da mentalidade, né? Então, a nossa mente, ela não é só raciocínio concreto, ela não é só lógica, não é? Então, ela cria coisas o tempo inteiro, não é? Eu posso ver alguém que olha para mim sem sorrir e posso imaginar, nossa, aquela pessoa está de mal com a vida, só porque ela não está sorrindo. Um outro pode ver a mesma pessoa e imaginar que serenidade, e por aí vai. Então, a gente vê os mesmos objetos, as mesmas situações, as mesmas pessoas, e a gente entende aquilo de jeitos completamente diferentes. Não é assim? Dessa forma nós vamos criando as nossas verdades. E vamos passando isso para o grupo de amigos, para a família, não é? Para as pessoas que temos convívio mais constante. E a sociedade, ela cria também as suas verdades. O país, a cultura, a religião, ela cria as suas verdades. E se a gente não observar isso de uma maneira um pouco mais distante, a gente vai reproduzindo a força disso e a gente vai sendo manobrado por isso. E é dessa forma que acontece, né, nessa questão da aceitação ou da não aceitação. O quanto eu me permito ser manobrado pela ideia de que ninguém me aceita. Como que é isso? Então, o Kybalion, por exemplo, ele faz a gente ir observando, refletindo um pouco, pensando sobre esses movimentos mentais que temos e que podem ser uma cilada e também podem curar e transformar. Que legal, né? As coisas, elas têm formas diferentes, porém a essência é que é. Quando a gente consegue chegar na essência das coisas e a gente começa a fortalecer essa essência, nós vamos nos distanciando desses vícios nocivos que prejudicam a nossa vida, que ditam os nossos comportamentos, né? Então, observe essas coisas, né? Com carinho, com amor, né? Com atenção, com vontade de querer ir tirando as coisas que são supérfluas,
né? Querendo se entender melhor, né? Se observar melhor. E aí você vai ver aonde isso pode te levar, né? O que isso pode produzir em você de diferente na relação com a vida, na relação de escolhas que você faz, das mais diferentes e simples possíveis. A escolha de como você se cuida, da tua higiene, da tua alimentação, de como você escolhe as pessoas que estão perto de você, como você elege aqueles que você considera seus amigos. Porque família a gente não escolhe, mas as outras pessoas que vão chegando, né, no nosso círculo de convivência é fruto das nossas escolhas, não é? Como é que a gente escolhe ajeitar o lugar que a gente mora, né? Naquilo que, considerando tudo aquilo que está à nossa disposição, né? Considerando tudo aquilo que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, né? Então, essas observações, perceber o que eu escolho falar, o que eu escolho fazer, como que eu ocupo o meu tempo, essas observações, elas são muito importantes, porque elas vão dando para cada um de nós a dimensão que a gente pode transformar, que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar. É preciso uma intenção, não é? Então, a gente vive, né, a visão sistêmica, nos ajuda a observar, né, a perceber a noção de rede, que não é só a rede de internet, mas que é a rede que faz parte o convívio humano, de que está atrelado ao convívio humano, são redes. E essas redes, né, que começou ali no núcleo familiar, na relação mãe-filho, e daí ela vai estendendo, né, para a vizinhança, para a escola, para o trabalho, para as amizades. Essas redes que envolve o tipo de linguagem, que envolve linguagens simbólicas, na verdade, as mais diversas, né? As questões de restrições culturais, relações de poder, enfim, tudo isso é uma criação coletiva, né, de cada um e vai gerando coletivo. E quando eu observo tudo isso com uma certa distância, a partir da observação de mim mesma, eu vou tendo a chance de fazer as transformações que são necessárias. As transformações necessárias, elas não são aquelas, muitas vezes, que eu gostaria que acontecessem. Elas são aquelas que são necessárias. Quanto mais eu gosto de mim e eu quero evoluir e eu invisto na minha evolução, mais gostoso, mais prazeroso vai sendo eu me lapidar, né? Porque eu vou percebendo o meu sentido no mundo como mulher, como mãe ou como pai, né? Ou como funcionária de algum lugar, ou como vizinha, não é? Eu vou, como trabalhadora, como cidadã, eu vou observando as coisas que eu posso fazer e vou ficando, e que eu devo fazer, e vou ficando atenta aos meus comportamentos. Já não é mais importante eu perceber falha nos outros. Eu vou perceber as minhas falhas como coisas que não é para eu me punir, me criticar, nada daquilo, nada disso, né? Na verdade, é para eu adquirir um sentido nesse mundo. E isso diz respeito à autoaceitação, né? Então, será que quando eu começo nesse movimento de autoaceitação,
não é o primeiro movimento necessário para eu não sentir a inaceitação dos outros? O que você acha? Hein? Como é que é isso? Então, eu gostaria que você pensasse um pouco, né, nessas coisas que eu trago, experimentasse perceber essas coisas nos movimentos que você tem na vida, nas vivências, nas experimentações que você pode fazer, não é? Com a vida que você está trilhando para você. Observe isso. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, no nível humano, nós podemos experimentar o tempo inteiro a autodeterminação. Então, eu posso sair daquela leva, né? Como se eu me sentisse sendo levado por uma boiada, digamos assim, a grosso modo, né, grotescamente falando. Eu posso sair fora de tudo isso, né, daquilo que ditam como, por exemplo, moda nesse momento, o óbvio desse momento. Eu posso sair um pouco fora disso, me permitindo questionar, observar, sentir se isso me causa satisfação, me coloca de uma maneira em equilíbrio, né? Então, dessa maneira eu vou me distinguindo desse granel, dessa boiada, eu vou me distinguindo disso e vou me aproximando de mim mesmo, naquilo que eu observo que é bom, que tem valor em mim mesma, né? Então, olhem só, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes. Assim, essas verdades, elas vão sendo, as minhas verdades, elas vão sendo criadas e vividas por mim. Como desfazer tudo isso que não me favorece? Como? Então, aquilo que eu estou trazendo aqui para você, esse processo de autoconhecimento, de autodisciplina, de experimentação, não é? De se colocar como observador de você mesmo. Então, se fortalecendo emocionalmente, espiritualmente, canalizando atenção para tudo que é vital, saudável e enobrecedor. Olha que palavra maravilhosa isso, enobrecedor. Às vezes a gente esquece de observar o que é nobre em nós. Para ser nobre, não precisa ser rico. Para ser rico, eu não preciso estar visando uma questão também absolutamente monetária. Eu posso ter a nobreza e a riqueza em mim agora, sentir isso de uma maneira vital e inteira, valorizando tudo aquilo que eu posso criar ao meu favor. Valorizando as coisas que estão disponibilizadas para mim, seja no campo material, físico, emocional, enfim. E posso ir driblando, corrigindo, evoluindo, observando tudo isso. Então eu quero fechar para você, que eu já estou no finzinho desse material, eu quero fazer esse fechamento trazendo uma observação que para mim também é tão valorosa, uma das coisas que Mahatma Gandhi deixou para nós, né? Uma personalidade mundialmente tão gloriosa, não é? Pelas coisas que ele acreditou e deixou registrado para nós, de como a humanidade pode viver melhor, não é? Então ele tem, uma das coisas que ele deixa para nós pensarmos é assim, olha, suas crenças, elas se tornam os seus pensamentos.
Os seus pensamentos, eles se tornam as suas palavras. As suas palavras, elas se tornam as suas ações. As suas ações, elas se tornam os seus hábitos. Os seus hábitos, eles se tornam os seus valores. Os seus valores, eles se tornam o seu destino. Então, observe o destino que você está trilhando. Observe a necessidade de você transmutar questões relacionadas à ideia de aceitação do mundo e de autoaceitação. Observe e comece a fazer as aparas que são necessárias, não aquelas que você gostaria de fazer, gostaria que acontecessem, mas aquilo que é necessário. E aí veja o que isso pode, no que isso pode se desdobrar, o que pode acontecer daí para frente. E dessa maneira eu me despeço agradecendo por demais a tua presença e o motivo que você me dá para eu estar aqui toda semana, trazendo algumas coisas para questionarmos e para ampliarmos um pouquinho mais a nossa consciência. Grande beijo, feliz dia, feliz possibilidades. Tchau, tchau.